E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos ao dia da cirurgia da semana da revisão, eu, médico residente. Eu sou Amir Kellner, sou cirurgião geral, cirurgião plástico e sou professor e coordenador de cirurgia aqui do grupo. Eu separei aqui 5 temas que encharcam nossas provas de residência e eu vou te mostrar, exemplificando também as diferenças de cada banca em relação a cada assunto. Então vamos discutir um pouquinho sobre a avaliação inicial do politraumatizado, vamos falar sobre trauma de tórax, apendicite aguda, vamos falar sobre a resposta endócrino-metabólica ao trauma e também sobre as doenças benignas do estômago. Queria dizer que é um prazer imenso apresentar para vocês essa aula que foi feita com tanto carinho. Então vamos embora, vamos parar de conversar e vamos estudar muita cirurgia geral. E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muitíssimo bem-vindos à Semana da Revisão R1 Nordeste. Eu sou Amir Kellner, sou cirurgião geral e cirurgião plástico de formação e, além disso, sou professor e coordenador da cirurgia do grupo Eu, Médico Residente. Eu trouxe aqui hoje para vocês 5 temas muito cobrados nas provas de cirurgia daqui do Nordeste e a gente vai discutir mostrando a especificidade de cada banca, mostrando o jeitinho de cada banca e cobrando esses assuntos que estatisticamente são os mais importantes para as principais bancas, como eu disse, daqui da nossa região. Então vamos lá, cobrando aqui, olha, eu tenho certeza, olha, ninguém aqui vai para uma prova de cirurgia sem saber a avaliação e o atendimento inicial do paciente politraumatizado. Isso é um assunto muito cobrado na prova de residência. Pessoal, a gente sabe que todo paciente vítima de um politrauma ele vai ser submetido a uma avaliação primária. Essa avaliação primária ela é sistematizada. É o ABCDE do trauma, em que no A eu vou avaliar as vias aéreas do paciente, no B eu vou avaliar a respiração, no C a circulação, no D a avaliação neurológica e no E a exposição do nosso paciente, evitando a hipotermia e procurando ali outras lesões que o paciente possa vir apresentar. Tem uma coisa aqui que é característica de uma prova, vou te dizer. O pessoal da SURSE, quem vai fazer prova na SURSE, se liga no PHTLS, no atendimento pré-hospitalar. O SURSE gosta, tem um carinho especial pelo PHTLS, principalmente por essa letra X. O X, ABCDE, é o controle de uma hemorragia excruciante no atendimento ao paciente politraumatizado no cenário pré-hospitalar. Então se liga que as provas do SURSE podem cobrar isso da gente. E tem a via aérea e manutenção da coluna cervical. Todo paciente vítima de politrauma, ele precisa estar com colar cervical e numa prancha rígida. Eu preciso fazer uma avaliação da perviedade das vias aéreas como? Perguntando uma coisa simples. Ei, rapaz, como é teu nome? É Dimas. Se Dimas disse o nome dele, Dimas não tem uma obstrução de via aérea. Aparentemente, a via aérea dele é pérvia. Mas se aquele paciente tem uma apneia, um rebaixamento do nível de consciência, uma incapacidade de proteger a via aérea por um rebaixamento, um sangramento importante, uma obstrução por corpo estranho, esse paciente vai precisar de uma via aérea definitiva. E na nossa prova existem, olha para essa câmera de cá, 4 maneiras de a gente acessar de forma definitiva a via aérea. Tubo orotraqueal, tubo nasotraqueal, cricotireoidostomia cirúrgica, crico por punção não é via aérea definitiva, e traqueostomia. Então, tubo oro, tubo naso, crico cirúrgica e traqueostomia são as 4 maneiras de a gente acessar e a gente garantir uma via aérea definitiva para o nosso paciente. Algumas características de cada um desses dispositivos. Quando é que eu não uso um tubo orotraqueal? Aquele paciente que tem um trauma maxilofacial extenso, um sangramento ativo e abundante nas vias aéreas superiores, ou a incapacidade de visualizar as vias aéreas. Eu não vou indicar um tubo orotraqueal. Um tubo nasotraqueal, quando é que eu não uso? Pessoal, o paciente que tem suspeita de fratura de base de crânio, sinal do Guaxinim, sinal de Bethel, esses pacientes, eles podem ter a fratura de base de crânio e a intubação orotraqueal pode fazer uma lesão intracraniana, pode agravar uma lesão intracraniana. O paciente tem apneia, a gente sabe que no contexto do trauma, para fazer a intubação nasotraqueal, o paciente precisa estar desperto e colaborativo. A cricocirúrgica, é contraindicada em
criança. A prova pode dizer para a gente fazer uma cricocirúrgica em criança. Não. A cricocirúrgica é contraindicada em criança. Ou então em trauma de laringe. Eu não posso fazer a cricocirúrgica. E a traqueostomia? A traqueostomia é o método mais permanente. Eu posso deixar o paciente uma vida inteira traqueostomizado. Mas, no contexto do trauma, o tempo para execução desse procedimento é um pouco maior, motivo pelo qual ele não costuma ser a nossa maneira ali de predileção de acessar uma via aérea. Vamos lá, questão aí, ó, super recente da SURSE. Um paciente, uma equipe de resgate do SAMU é acionada para atender uma vítima de acidente de jet ski, que após a colisão frontal apresenta um trauma facial grave. Olha isso. O paciente está com o rosto desfigurado. Minha gente, olha o que eu te disse. Deformidade maxilofacial extensa. Eu não vou pensar em tubo orotraqueal. Grande quantidade de sangue saindo pelos ferimentos. Ele emite som de difícil compreensão devido à dificuldade de respirar por aspiração constante de sangue. Então, parou. Ao mesmo tempo que ele te disse que ele precisa de uma via aérea, ele te disse o seguinte: não faça tubo orotraqueal. Esse paciente não pode fazer um tubo orotraqueal. É colocado na maca com proteção cervical. Apesar da grande deformidade da mandíbula, é possível observar o afundamento de palato, sangue e fragmentos ósseos na cavidade oral e edema de glote. Tem um líquido claro que se exterioriza através do nariz. Eita, o paciente está corizando, olha. Tá não, idiota. Isso não é coriza, não. Isso é líquido. Esse líquido saindo pelo nariz do paciente deve ser líquido. Sinal de fratura de base de crânio. Ele te disse, não faça tubo oro, não faça tubo nasotraqueal. Está pálido com extremidades cianóticas. Qual a medida inicial para ser tomada para esse paciente? Eu já tenho o pescoço protegido, eu preciso de uma via aérea. Quais são as 4 maneiras de via aérea? Tubo oro, tubo naso, cricocirúrgica e traqueostomia. Não posso esta, não posso esta. Sobra esta, sobra esta. E aí, a gente vai colocar, pessoal, a crico por ser um acesso mais rápido à via aérea daquele nosso paciente, ok? Tráqueo não está nenhum todo errado, mas normalmente é mais rápido uma cricotireoidostomia do que uma traqueostomia gabarito letra B. A, via aérea e manutenção da coluna cervical. B, respiração. Oxigênio suplementar para todo paciente. Oxímetro contínuo para todo paciente. Semiotécnica torácica. Inspeção, palpação, percussão e ausculta respiratória deve ser feita para todos os pacientes. Item C é a circulação. Compressão de sítios de sangramento, infusão de 1 litro de Ringer lactato. A pressão arterial deve ser feita a cada 5 minutos e a gente deve avaliar e classificar o choque do nosso paciente. Ainda no item C, a gente deve fazer o acesso venoso periférico. A gente vai proceder com a infusão de 1 litro de cristalóide. E caso eu precise da transfusão maciça, lembrar do protocolo que agora é 1 para 1 para 1. Um concentrado de hemácia para uma bolsa de plasma fresco para uma bolsa de plaquetas. Outras maneiras de acessar as veias do nosso paciente é através da dissecção venosa. Na criança, lembrar do acesso intraósseo, o SURSE já cobrou isso aqui, e o acesso venoso central é uma conduta de exceção para o paciente, tá? Quando a gente vai ali pegar uma linha venosa. Neurológico, escala de coma de Glasgow, a gente precisa saber. Você precisa saber decorar a escala de coma de Glasgow. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Abertura ocular espontânea ao chamado, ao estímulo doloroso, sem nenhuma abertura ocular. Resposta verbal orientada, confusa. Verbaliza palavra solta, verbaliza som ou nenhum som é emitido. Resposta motora, obedece a comandos, localiza o estímulo. Flexão normal, flexão anormal e sem resposta. E aí eu vou classificar o meu TCE em leve, moderado e grave. Leve, 13 a 15 pontos. Moderado, 9 a 12 pontos. Grave, 3 a 8 pontos da escala de coma de Glasgow. O que dá um TCE leve, moderado, grave não é a tomografia, é a escala de coma de Glasgow. Toda vez que ficar em dúvida aqui, ó, em quem é flexão e extensão anormal, lembra,
2 cerebra. Se ele der cerebra, ele ganha 2 pontos. Se ele der cortica, eu digo que é 3 cortica. Só um mnemônicozinho para a resposta motora. E lembrar da reatividade pupilar, que pode subtrair dados aí do Glasgow do teu paciente. Exposição aí no item E, exposição total, avaliar dorso e períneo e sempre lembrar do controle da hipotermia. Vamos ver aqui o Glasgow do nosso paciente, ENARI. ENARI, não vá para a prova sem saber escala de coma de Glasgow. Todas as edições do ENARI foram cobradas escala de coma de Glasgow. Veja como você precisa conhecer de forma específica a sua banca. Elevado ao PS após uma queda de um nível. Depois de assegurar a via aérea, vamos ver como é que ele tem. Ele tem flexão normal. Se ele tem flexão normal, ele vai ter 4 pontos, ó. Flexão normal, 4 pontos. Ele tem sons irreconhecíveis. Se ele tem sons irreconhecíveis, ele verbaliza sons. 2 pontos. Então, 4 mais 2. E a abertura ocular após estímulo doloroso. Abertura ocular espontânea ao chamado após estímulo doloroso. Ele vai ganhar mais 2 pontos. O Glasgow desse meu paciente é um Glasgow de 8. A tomografia de crânio é importante para determinar a escala de coma de Glasgow? Não! A escala de coma de Glasgow não é determinada pela tomo. É feita através da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora. O homem apresenta um TCE leve. Com Glasgow de 8, ele tem um TCE grave. A avaliação do médico neurocirurgião é essencial para definir entre TCE leve, moderado e grave? Não. O que define é o Glasgow, que qualquer médico ali na emergência vai saber realizar. Ele tem 8 pontos na escala de coma de Glasgow, é a resposta, e um atomo de coluna cervical é importante para determinar, nada a ver, um atomo de coluna cervical para determinar escala de coma de Glasgow. Nada a ver, gabarito da questão, alternativa D. Outro assunto, ainda dentro aqui do trauma, é o trauma de tórax. Trauma de tórax, estatisticamente cobrado, é um assunto extremamente importante nas provas aqui do Nordeste e eu vou te mostrar o que é que eles vão cobrar. Trauma torácico, por que é tão importante e cai tanto na prova? Porque é responsável aí, ó, por 1/4 das mortes no contexto de um paciente traumatizado. Quais são as lesões que a gente vai procurar e que a prova vai cobrar? Pneumotórax hipertensivo e aberto, tamponamento cardíaco, lesão de árvore traqueobrônquica, hemotórax maciço. Hemotórax simples, pneumo simples, fratura de arco costal e tórax instável. Atenção, Pernambuco! Tórax instável, coloque aí um coração. É o assunto mais abordado nas provas de PE, é aí, ó, o tórax instável. Então já fica ligado nisso aí. Toda vez que você pegar uma questão de trauma de tórax, você vai fazer um racional. Ele vai ter diminuição do murmúrio vesicular. Trauma de tórax com diminuição do murmúrio vesicular, eu vou pensar ou em pneumo ou em hemotórax. O paciente na minha questão teve um trauma e diminuiu o murmúrio. Eu vou pensar que ele tem ou um pneumo ou um hemotórax. E no enunciado, como é que eu vou ver se é um pneumo ou se é um hemo? Eu vou para a percussão. Se eu tenho uma diminuição do murmúrio e na percussão eu tenho timpanismo ou hipertimpanismo, pneumotórax. Se eu tenho diminuição do murmúrio e na percussão eu tenho massa 6, eu tenho um hemotórax. É assim que funciona na nossa prova. Dando sequência, quando eu vou indicar uma toracotomia nas minhas provas de residência, quando eu vou mandar abrir o tórax, no hemotórax maciço. O hemotórax maciço é aquele paciente que ele tinha um trauma de tórax, diminuição do murmúrio. Na percussão eu tinha massa 6. Drenei o tórax de cara, saiu mais de 1.500 ml de sangue. Hemotórax maciço. Ou não, não saiu mais de 1.500 ml de sangue de cara, mas ficou uma drenagem persistente ali, ó, 200 a 300 ml nas primeiras horas. Isso também denota um hemotórax maciço. Ele vai para a toracotomia. Lesão penetrante na região anterior do tórax com tamponamento cardíaco. Pneumotórax aberto. Lesão de vaso com instabilidade hemodinâmica. Lesão traqueal extensa. Todos esses cenários aqui vão me mandar fazer uma toracotomia. E esta toracotomia é no bloco cirúrgico. Essa é uma toracotomia de urgência e não de reanimação. Pneumotórax simples, uma grande patologia
cobrada nas provas. É a coleção de ar entre as pleuras. E eu posso propor o tratamento expectante. Como é a clínica? Um trauma torácico, diminuição do murmúrio. Na percussão, timpanismo, hipertimpanismo. Eu posso fazer o tratamento expectante, mas se o meu paciente for colocado em ventilação mecânica, for ser transportado via aérea, se o pneumotórax está aumentando, eu tenho mais de 1/3 do volume, eu vou fazer a drenagem torácica em selo d'água. Pneumotórax hipertensivo é uma forma mais grave do pneumotórax. É um pneumotórax simples, normalmente na prova de residência, num paciente colocado em ventilação mecânica. E a clínica do pneumotórax hipertensivo é uma clínica de choque. Raciocina aqui comigo. Aumentou muito a pressão intratorácica e aí aquele aumento da pressão intratorácica desvia o mediastino contralateralmente. Aumentou muito a pressão por causa daquele ar, desvia o mediastino contralateralmente. Se desvia o mediastino, desvia a traqueia. Dobra a minha veia cava, diminuindo o retorno venoso, fazendo turgor de jugular. Se diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga, a quantidade de sangue que chega no meu coração. Diminui o débito cardíaco e o paciente choca. Então, veja, no pneumotórax maciço, eu tenho um trauma de tórax, diminuição do murmúrio, percussão, com a clínica de choque, com a clínica de turgor de jugular. É assim que eu penso no pneumotórax hipertensivo na prova de residência. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, nada de fazer radiografia para esse paciente e o tratamento é uma toracocentese seguida de uma drenagem torácica. E a toracocentese é no 5º espaço intercostal, no mesmo lugar onde vai ser colocado o seu dreno de tórax. 22 anos, questão da Paraíba. Sofreu um acidente de moto. Em segundos tinha turgor de jugular. Ausculta diminuída e percussão com hipertimpanismo. Eita, parece que foi titio que fez a prova. Foi não, meu filho. Só que eu vejo para dizer todo dia. Se eu não souber lhe ensinar como é que cai, não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Olha, trauma de tórax, ausculta diminuída. Vou para percussão. Percussão com hipertimpanismo, pneumo. Com massa 6, hemotórax. Ele tem hipertimpanismo. Ele tem um pneumotórax. Só que ele tem um pneumotórax e olha ali, ó. Turgor de jugular. Isso é um pneumotórax hipertensivo. Agora veja, está de que lado? Está do lado esquerdo. A percussão torácica esquerda. Cuidado para não se enrolar. A realização de uma toracocentese esquerda, seguida de drenagem em selo d'água. Perfeito, gabarito da questão. Operação imediata. Vamos lá, lembre aí do seu hospital de trauma. A primeira coisa que você precisa para operar um paciente é levar ele para o centro cirúrgico. Aí não tem o quê? Não tem maca. Quando tem maca, não tem maqueiro. Aí você arruma a maca e o maqueiro entra no elevador. 3 horas da manhã, o elevador enguiça. Você passa 20 minutos, o elevador do nada volta a andar. Chega no bloco cirúrgico, tá todo mundo dormindo. 3 horas da manhã, tá todo mundo dormindo. Aí você agora vai catar o anestesista. Meu filho, o paciente morreu. Não dá no pneumotórax hipertensivo para eu fazer isso tudo. Eu tenho que fazer a toracocentese. Intubar, pois a causa é decorrente de uma entrada maciça de ar na cavidade pleural, que desvia o mediastino e grandes vasos torácicos. Não, não é entrada maciça. É um aumento da pressão naquela cavidade torácica. Antes de adotar qualquer medida, eu tenho que fazer um raio-x. Não, é a mesma coisa. Pega a maca, acha o maqueiro, ainda vai ter que achar o técnico do raio-x e o teu paciente morrendo lá. Análise do nível de comprometimento ventilatório com crítico cirúrgica. Não tem nada a ver. Gabarito da questão. Alternativa A. Pneuma aberto. Não é muito comum de estar nas provas de residência, mas faz parte do diagnóstico diferencial. É uma ferida penetrante maior que 2/3 do diâmetro da traqueia. Se aquela ferida é maior que 2/3 do diâmetro da traqueia, a entrada prioritária de ar vai ser pela parede torácica e não pela via aérea superior do nosso paciente. Nesses casos, a gente tem um ar que entra na cavidade torácica e não nos pulmões do paciente. O que é que eu vou fazer? Curativo de 3 pontas, coloca aqui um plástico, um papel, coloca ele amarrado em 3 pontas, você faz um mecanismo valvular, de modo que o ar para de entrar nessa ferida, ele sai durante a expiração, eu dreno o tórax e vou fazer a reconstrução da parede torácica. Alô, CESP! O babado tá aqui, viu?
Hemotórax instável. A principal causa é um traumatismo contuso. E nesse traumatismo contuso, eu preciso ter pelo menos 2 costelas consecutivas fraturadas e cada costela fraturada em 2 pontos distintos. Então, pelo menos 2 costelas com 2 pontos de fratura em cada costela. E aí, aquela região da parede torácica, agora ela está solta. Quando eu inspiro, a minha região solta, ela colaba. Quando eu expiro, a minha região solta, ela se afasta, fazendo o movimento paradoxal da minha caixa torácica. O tratamento é um tratamento de suporte, mas se liga no seguinte, se liga na contusão pulmonar. Este paciente, aquela grande energia, ao mesmo tempo que rompeu as costelas, ela fez uma grande contusão pulmonar. E é esta, normalmente, a principal causa da insuficiência respiratória do nosso paciente. 27 anos, masculino, vítima de acidente de moto. Tem intensa dor torácica, taquidispneia, baixa amplitude de movimento, taquicardia, hipotensão e movimento paradoxal do tórax direito. Qual é o tratamento? Pneumo não, derrame não, derrame não. Tórax instável. Qual é o tratamento inicial? O tratamento inicial é analgesia, fisioterapia e suporte ventilatório. Gabarito da questão, a alternativa é, vejam, tórax instável é a queridinha das provas de Pernambuco. Hemotórax é mais comumente causado por uma lesão penetrante. Ao passo que o tórax instável é trauma contuso, hemotórax é trauma penetrante. Quando maciço, a gente vai requerer uma toracotomia. E lembra, trauma de tórax, diminuição de murmúrio, maciçez, percussão. Quando coagulado, eu parto para a toracoscopia. E a prova vai dizer que aquilo é hemotórax coagulado quando eu drenei um tórax, fiz o raio-x de controle, ainda tenho derrame. Coloquei outro dreno, fiz o raio-x de controle, ainda tenho derrame. Aquele hemotórax coagulou, ele não vai sair mais com a drenagem, eu preciso de uma toracoscopia. Tamponamento cardíaco, pensa aqui comigo. A gente tem o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Se eu tiver algum sangramento nessa região, esse sangue vai se coletar no saco pericárdico. E eu estou te dizendo, esse saco pericárdico, ele não distende com facilidade. Olha para mim aqui nessa outra câmera. Ele não distende com facilidade e aí fica um continente único. E o sangue está caindo ali. O que é que acontece com o coração? O coração ele vai começar a colabar. Se ele colaba, ele na diástole não vai relaxar. Não vai chegar a retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga e faz um estase, turgor de jugular. Pensa aqui comigo, se não chega sangue, não gera débito cardíaco, hipotensão arterial. E pensa numa outra coisa. Eu tenho sangue entre o coração e a minha cavidade torácica, um sangue no espaço pericárdico. Quando eu fizer a ausculta, eu tenho diminuição das bulhas, hipofonese de bulha, turgor de jugular e hipotensão arterial. O que é isso? Isso é a tríade de Beck, é a tríade do tamponamento cardíaco. Eu vou precisar de uma toracotomia para tratamento definitivo e normalmente o tamponamento acontece com ferimentos penetrantes na zona de Zidler. Linha paraesternal direita, axila anterior, segundo e décimo espaço intercostais. Vamos lá para mais um assunto. Do Oiapoque ao Chuí cai, não seria diferente nas bancas do Nordeste. Apendicite aguda. Pessoal, vamos lá. Por que a apendicite aguda é tão importante? Porque é a principal causa de abdômen agudo em todo o mundo, exceto nos idosos, mas nas crianças, nos adultos, homem, mulher, gestante, a principal causa de abdômen agudo está aqui, é a apendicite aguda. A faixa etária mais comum é dos 10 aos 40 anos, ou seja, na tua prova, um paciente com dor abdominal de 10 a 40 anos, eu devo focar o meu raciocínio para uma apendicite aguda. E por que a gente tem uma apendicite aguda? Eu vou te explicar. Tá aqui o meu apêndice, obviamente, em proporções bem aumentadas. E aí eu tenho uma obstrução. A obstrução desse lume apendicular pode ser por uma britinha de cocô, uma britinha de bosta, que eu chamo de apendicolito, mas pode ser também pela hiperplasia linfóide. Mas, estatisticamente, o apendicolito é o mais comum. E aí,
aquele apêndice, ele continua produzindo muco e jogando para o lúmen apendicular. Mas, ora, esse apêndice, esse muco, ele não vai conseguir ser drenado. Então, ele vai ficar aqui. Se ele fica aqui, ele aumenta a pressão na parede do apêndice. Se aumenta a pressão na parede do apêndice, aumenta a pressão nas veias, diminui o retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, faz congestão, aumenta ainda mais a pressão. Eu vou ter agora uma diminuição do meu suprimento arterial. E aí agora lascou, porque isquemiou. Se isquemiou, vai necrosar e perfurar. Essa é a sequência aí da fisiopatologia da apendicite aguda. A dor clássica do paciente com apendicite aguda é uma dor abdominal, periumbilical, com migração para a fossa ilíaca direita. A anorexia é muito comum na nossa prova, no enunciado da apendicite aguda, sempre vai ter ali uma anorexia. No laboratório eu tenho uma leucocitose, mas não muito pronunciada. Se muito pronunciada, eu penso em complicações. E esse paciente pode ter febre nas fases iniciais, baixa e sem calafrios. Sinal de Bloomberg, dor de descompressão da fossa ilíaca direita, mas isso aqui é o sinal do SS, do Street Student, do aluno de rua. O aluno que não é padrão, eu médico residente, porque você, aluno padrão, eu médico residente, sabe os mais difíceis. Sinal de TUF é quando dói a fossa ilíaca direita e o paciente tosse. Sinal de TUF. Sinal de Aron. Aperta a fossa ilíaca direita e dói aqui. Aperta aqui e dói aqui. Sinal de Aron. Sinal de Rovizing. É o sinal do Ró vizinho. Quem é a vizinha da fossa ilíaca direita? A fossa ilíaca esquerda. Então imagine você, se eu apertar a fossa ilíaca esquerda do paciente, eu vou ter um deslocamento da coluna de ar que vai distender a região cecal, a região do apêndice, e vai doer. Então, quando eu aperto a vizinha da fossa ilíaca direita, a fossa ilíaca esquerda, eu tenho uma dor na fossa ilíaca direita. Sinal do Ró vizinho, sinal do Ró vizinho. Sinal de Lenander, volto para Dimas. Dimas teve uma apendicite aguda, foi no hospital. Quando chegou no hospital, ele tinha um sinal biclássico de apendicite aguda, uma história clínica bem compatível. E aí disseram, Dimas, deita ele naquela cama que eu vou fazer um toque retal. Dimas já estava deitando. Quando o homem disse que ia fazer um toque retal, Dimas levantou da cama. O sinal de Lenander, o paciente levanta, porque ele não quer um toque retal. E o sinal do Lenander é uma diferença da temperatura retal e axilar maior que 1 grau Celsius, tá? Sinal de Markle, lembra de Meghan Markle. Meghan Markle odiava a família real. E aí teve um dia que ela disse, eu vou descer dos saltos, eu vou bater meu calcanhar no chão, vou descer do salto e eu vou me embora dessa monarquia. E ela foi. Quando ela foi, ela bateu o calcanhar no chão, que ela desceu do lobotão altíssimo dela, ela bateu o calcanhar no chão. Ai, Harry, minha fossa ilíaca direita tá doendo. O que era isso? Uma apendicite aguda. Sinal de Markle, Meghan Markle, lembra da queda dela do salto. Bateu o calcanhar no chão, doeu a fossa ilíaca direita. E voltemos para Dimas novamente. Dimas, sinal de ten horn. Ten em português, 10. Horn em português, corno, chifre, né? Dimas, me diga uma coisa, dói mais levar 10 gaias ou puxar o testículo direito? Puxar o testículo direito. Sinal de ten horn é a dor na fossa ilíaca direita quando eu traciono o testículo direito do paciente. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, esse conceito é fundamentalíssimo. O laboratório é inespecífico, aumento do PCR, aumento do leucograma. A ultrassom eu posso ter ali um espessamento maior que 5 a 6 milímetros daquele apêndice e o grande exame é a tomografia. Alô, SUS Bahia! Prova do SUS Bahia ama exame de imagem. Tem que se ligar naqueles achados da tomo. Na fossa ilíaca direita, uma alça mais distendida. Uma alça em fundo cego distendida. Olha ela aqui, olha. Uma alça em fundo cego super distendida. Isso é característico da apendicite aguda. E procura também o apendicolito, porque ele pode estar presente. Pernambuco, isso aqui vai para PE. Critérios de alvarado. São critérios clínicos e laboratoriais que quanto mais critérios presentes eu tiver, maior a chance de eu ter uma apendicite aguda. Quando eu tenho muito poucos critérios, não é apendicite e de forma intermediária ali, eu devo tomografar, porque pode ou não ser uma apendicite aguda, ok? Na Paraíba, 37,2 já foi cobrado 37,8, isso não invalida, tá? Depende só da fonte que foi utilizada, algumas tabelas
podem usar ali dados diferentes. E Pernambuco já cobrou alvarado modificado. Quando a gente fala de alvarado modificado, a gente retira ali o desvio à esquerda. Então veja que alvarado é importante, já caiu ali em Pernambuco e na Paraíba. O tratamento, manejo clínico inicial, dieta zero, analgesia, antibiótico, nas fases iniciais antibiótico profilático, nas fases mais avançadas antibiótico terapia, a cirurgia. Alô, Ceará! Ceará todos os últimos anos cobrou tratamento laparoscópico da apendicite aguda. Pernambuco cobrou tratamento clínico, que é uma bosta, uma merda, não presta. Ceará cobra tratamento laparoscópico, ok? É superior ao tratamento laparotômico, até quando eu tenho peritonite generalizada. E nos casos de plastrão, eu não opero. Eu faço antibiótico, dreno aquela coleção e reopero no momento mais tardio. Eu estou dizendo que Ceará ama apendicectomia por vídeo. 85 anos, dor abdominal aguda, 2 dias. A dor é difusa, mas é mais comum na fossa ilíaca direita. O que essa questão tem de estranho? A idade do paciente. Diabético hipertenso, átomo sugere um apêndice espessado. Líquido em fossa ilíaca direita, compatível de apendicite. Qual a conduta? Apendicectomia por vídeo laparoscopia. Chegou ali recentemente, não tem uma comorbidade que contraindica a laparotomia, como instabilidade hemodinâmica, um DPOC gravíssimo, um ICC gravíssima. O tratamento padrão, o melhor tratamento é através da videolaparoscopia. E como eu disse, você que é da Bahia, tem que se ligar ali na tomografia. A Bahia vai cobrar pra gente um exame de imagem. 30 anos, levado ao UPS, com história de dor em abdômen inferior, de moderada intensidade, há 12 horas, sem melhora com analgésico comum. A paciente refere também hiporexia, náusea e vômito, acidorese, disúria, polaciúria, vai andando com o coisa, a dor abdominal é difusa, com dor à palpação de hipogastro, Giordano negativo, ou seja, eu vou pensar menos numa pielonefrite. Ela tem uma alteração urinária e pode ter, a apendicite aguda pode dar. O leucograma dela, 14.000 aumentado, né? Não é um aumento tão grande, tá? E aí a gente realmente vai ficar com apendicite aguda. Quando eu olhar para a tomografia, o que é que eu vou ver? Eu vou ver, pessoal, o apendicolito do meu paciente. Não é isto aqui, não é este aqui, tá? O meu apendicolito está aqui, olha. Eu tenho uma alça colônica, eu tenho a pedrinha de cocô e eu tenho uma alça distendida por aqui. Isso aqui é a minha apendicite aguda. O gabarito da questão está na alternativa C. Veja o que eu digo. Eu não precisava nem ver a imagem para essa prova, né? Para essa questão. Mas se liga, porque se tiver, vai ratificar a tua hipótese diagnóstica. Vamos lá, mais um tópico da nossa aula. Resposta inflamatória ao trauma. Isso é um assunto que gosta de cair em prova de residência, é um assunto extenso, mas tem uns detalhezinhos que é o que eles costumam focar na prova. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos embora, vamos conversar não, porque eu acho que você já está ficando cansado aí, mas calma, tem esse assunto e outro, são muito importantes ainda para a gente. Pessoal, seguinte, resposta endócrino-metabólica ao trauma é o seguinte, o paciente ele vai se preparar para lutar ou para fugir. Dimas, no seu caso, você tiver uma briga, você luta ou você foge? Você luta? Pois, Dimas, eu vou dizer. Antes de eu imaginar que vai ter um babado, eu já corro. Eu sou daquele que corro de cara. De cara, antes de imaginar, eu já estou correndo. Eu já fui embora. E veja, um paciente que ele quer lutar ou que ele quer fugir, se ele vai lutar, se ele vai pro pau ou se ele vai fugir, o que é que ele precisa? Ele precisa de energia. E energia na nossa prova significa glicose. Então, o tempo inteiro que eu falar de resposta endócrino-metabólica ao trauma, eu estou falando em produção de glicose. Eu estou falando em produção de energia. E vamos lá. Eu tenho duas maneiras muito rápidas
de produzir glicose. Eu tenho uma via mais rápida, que é a glicogenólise, que é quando eu quebro o glicogênio hepático, acabou meu estoque circulante ali de glicose, eu vou para o meu fígado e eu começo a quebrar o glicogênio hepático e aquele glicogênio hepático ele começa a ser convertido em glicose. E eu tenho uma maneira de criar uma nova glicose, que é quando eu acabo o glicogênio hepático, eu posso criar uma nova glicose, que é a gliconeogênese. E como é que eu faço essa gliconeogênese? Ou quebrando o músculo, ou quebrando lipídio. Quando eu quebro o músculo, a proteólise, ela me dá aminoácidos e os corpos nitrogenados, e esses aminoácidos, eles podem ser aí substrato para a formação de glicose, ou então, através da lipólise, que a gente vai ter a produção de glicerol, que é um álcool, e de ácidos graxos. O glicerol, ele também vai ser um substrato aí para a formação de glicose, mas atenção, ácidos graxos não são substrato, pelo menos em mamíferos, para a produção de glicose, para a gliconeogênese. Isso cai em prova? Não, cai não. Eu não tinha o que falar, vice-di, mas eu não tinha o que falar, eu tinha que botar um monte de slide, eu botei essa porcaria. Tá aí, olha. Óbvio que cai. Pernambuco adora esse tópico da aula. Durante a remite, a gente faz a glicogenólise. Esse mecanismo é fugaz e dura 48 horas. Depois eu inicio a gliconeogênese, que converte não carboidrato em glicose. Quem não pode se transformar em glicose através da gliconeogênese? Glicerol, eu disse que sim. Lactato, através do ciclo de Cori. Alanina, através do ciclo de Fehling. Prolina, aminoácido. Eu disse a você que aminoácido, ali com a quebra das proteínas, podem virar glicose. Quem não vira glicose, pelo menos em mamíferos, são os ácidos graxos. Ai, como é difícil. É difícil se você não é aluno do médico residente. Se você é aluno da gente, tudo isso a gente tá ligado, a gente vai passando para vocês. Ok? E vamos lá. Como é que a gente responde ao aumento dessa demanda energética? Dimas, me pergunte, como aumentar a glicose? Mas, Dimas, é muita glicose. Então, me pergunte de novo. Como aumentar a glicose? Eu preciso aumentar muita glicose. CAG. C de cortisol, C de catecolamina, C de ADH, de aldosterona, G de glucagon, G de GH. Esses são os hormônios que estão aumentados na resposta endócrina metabólica ao trauma. Se eu preciso aumentar a glicose, como aumentar a glicose? Como aumentar a glicose? CAG. 2 vezes, CAG. Cortisol, catecolamina, ADH, aldosterona, GH e glucagon. Esses são os hormônios que estão aumentados. E quem é que cai? É a insulina. E é óbvio que a insulina cai. A insulina é um hormônio anabolizante. A insulina, ela pega a glicose e joga para dentro da célula. É tudo que eu não quero. Eu quero a glicose circulante. Nada de jogar a glicose para dentro da célula. Então, daqui a pouco eu vou mostrar que a insulina cai, mas já estou te dando aqui um spoiler. E aí, o que é que cada um desses hormônios fazem? Cortisol. O cortisol, ele promove a gliconeogênese. Glucagon, ele faz a glicogenólise e também ele promove gliconeogênese. E o ADH e a aldosterona, mas se você vai lutar, você vai sangrar. Se você vai correr, você vai fugir, você vai suar. Eu não posso perder líquido, então eu preciso fazer uma retenção de líquido. É por isso que o paciente que opera faz um edema no pós-operatório. É por isso que ele pode fazer uma oligúria funcional no pós-operatório, porque o ADH e a aldosterona estão aumentados, porque ele está preservando o líquido que ele pode perder no sangramento ou então numa sudorese. É assim que o raciocínio funciona. Vamos lá, catecolamina. Dimas, você vai lutar ou você vai fugir? Você vê que vai ter um barulho, que vai ter uma confusão, que é a primeira coisa que acontece, a frequência cardíaca sobe. A sua pressão, quando você vai lutar, a sua pressão cai? Não, sua pressão sobe, sua pressão aumenta. E seu débito cardíaco, ele também aumenta, porque você vai lutar. Vocês precisam ver Dimas aqui, ele fica desesperado querendo me acompanhar. Tá ótimo isso. Então, aumenta a frequência, aumenta o débito, aumenta a PA. Você tem tempo para fazer xixi? Não, você não tem tempo, então vai fazer uma oligúria. A gente tem aí o aumento do ADH e da aldosterona fazendo uma oligúria. No meu fígado, glicogenólise, gliconeogênese. No seu pulmão, adianta se desesperar fazer um broncoespasmo? Não. Eu tenho que fazer uma broncodilatação. Aumenta a frequência respiratória.
E no intestino, o que é que você se faz? Ai, titio, eu me cago todinho. Não, você não se caga todinho. Pelo contrário, você fica constipado. Imagina um paciente que opera, no pós-operatório ele faz uma constipação. É o contrário, você não solta um pulzinho e se caga, não. Você, pelo contrário, você se prende todinho, você tem uma atonia. Você não pode parar para fazer cocô enquanto o leão tá vindo ali atacar você. Não pode, raciocina. E quem cai, tá aí. Quem cai é a insulina. E na resposta endócrino-metabólica ao trauma, eu tenho citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas, quando aumentadas, mostram o seguinte: eu estou inflamado, eu tenho aumento da proteína C reativa, aumento de ferritina, de fibrinogênio, de ceruloplasmina, de aptoglobina. Tudo isso aqui são proteínas de fase aguda. Elas estão aumentadas na resposta inflamatória. Eu tenho citocinas pró-inflamatórias que estimulam o processo inflamatório, como a interleucina 1, 2, 6, o fator de necrose tumoral alta e as caspases, induzindo a apoptose, a morte celular programada. Essa resposta inflamatória, ela pode ser local, e quando local eu vou ter ali isquemia, necrose, fibrose, ou elas podem ser sistêmicas. Quais são os sinais sistêmicos ali de inflamação? Febre, taquicardia, falência de múltiplos órgãos. Isso tudo denota pra gente que o nosso paciente está inflamado. E aqui uma das partes mais importantes que é cobrada nas provas de residência, o projeto acerto, a aceleração da resposta, a aceleração da recuperação do paciente no pós-operatório. Então, pessoal, do projeto acerto tem várias coisas que as provas vão cobrar. O termo de consentimento esclarecido. Se o paciente não souber ler, você vai ler para ele. Você vai explicar os benefícios da cirurgia, os riscos da cirurgia, as complicações inerentes, e ele tem que estar de acordo. A gente não vai fazer uso de dreno e de sonda de forma rotineira. A gente vai racionalizar o uso desses dispositivos. Fazer um implante de catéter peridural, uma analgesia peridural, fazendo bloqueio do neuroeixo, diminuindo a transmissão do impulso nervoso, diminuindo a resposta metabólica ao trauma. Não usar sonda nasogástrica de rotina. Evitar a hiperidratação. A hiperidratação causa hemodiluição. A hemodiluição pode precipitar distúrbios de coagulação. Abolição de preparo do cólon ainda para cirurgia coloretais. Esse preparo de cólon está associado, acredite, ao aumento de deiscência de fístulas gastrointestinais. Suporte nutricional perioperatório. Avaliar os pacientes que estão em risco nutricional e fazer um suporte pré-operatório. Retorno precoce da dieta. Não precisa esperar o paciente soltar o primeiro pum ou ter o primeiro ruído para você retornar à dieta. Em algumas cirurgias, ainda que ele não tenha ruído hidroaéreo, você pode liberar a dieta. Mobilização precoce. O paciente opera, fica 15 dias na cama. Claro que não. Assim que tiver passado o efeito da sedação, que ele não tiver tonto, que ele não tiver com dor, ele levanta e vai caminhar. Abreviação do jejum pré e pós-operatório. Então, lembrar das soluções de carboidrato que podem ser oferecidas até 2 horas antes da cirurgia. Líquidos claros, suco, solução de carboidrato, 2 horas apenas de jejum. Obviamente, se o paciente não tiver nenhum fator de risco, uma gastroparesia, uma paciente gestante, um passado de gastrectomia, eu posso fazer 2 horas de jejum para líquido e 8 horas para sólidos. Atenção, Paraíba, na prova da Paraíba já cobraram 6 horas de jejum para sólido, mas no restante, 8 horas de jejum para sólido. E sabe quem adora esse jejum? Tá aqui, ó. A prova do SURSE. A prova do SURSE nos últimos 3 anos já cobrou 2 vezes tempo de jejum pré-operatório. Então fica ligado, porque pode ser aí que se repita. 8 anos é admitida para a realização de uma cirurgia eletiva. A amidalectomia sob anestesia geral. Sua última refeição foi às 6 da manhã. Eu preciso de quantas horas de jejum de sólido? 8 horas de jejum de sólidos. Então eu posso fazer a cirurgia a partir das 14 horas. Se fosse apenas o suco de laranja, às 6 da manhã, às 8 da manhã
ela já estaria liberada. Mas como teve alimentos sólidos ali, alimentos condimentados, como é o presunto, eu preciso aí realmente de 8 horas de jejum. Gabarito, alternativa D. Vamos lá para o último tema da nossa semana da revisão R1 Nordeste. Doença do refluxo gastroesofágico. As provas daqui do Nordeste adoram e a gente vai ver que isso não cai de uma maneira difícil não e tem coisas bem características, bem peculiares, que eu estou aqui, obviamente, para mostrar para vocês. Quando a gente fala de doença do refluxo gastroesofágico, presta atenção. Eu não estou falando do refluxo gastroesofágico, porque o refluxo gastroesofágico é uma condição fisiológica. A gente tem o nosso esôfago, o esfíncter esofagiano inferior, que está ali na região do cárdia, que ele separa o esôfago do estômago. Eventualmente o estômago e até o duodeno estão produzindo secreções e essas secreções elas podem migrar, elas podem refluir para a região esofágica. Isso é uma rotina, isso é um procedimento completamente normal e fisiológico. Mas eu vou te dizer, em algumas situações, esse esfíncter esofagiano inferior, este cárdia, ele vai passar por uma alteração motora, em que ele vai ser submetido a relaxamentos transitórios e frequentes, e esses relaxamentos transitórios e frequentes, esse esfíncter esofagiano inferior, com a pressão basal diminuída, ele vai aumentar os episódios do refluxo gástrico e duodenal e gerar a famosa doença do refluxo gastroesofágico. E quando eu te perguntar quais são os sintomas da doença do refluxo, você vai me perguntar de volta, titio, você quer saber os sintomas típicos ou os sintomas atípicos? É isto que você tem que me perguntar de volta, porque eu sei que a doença do refluxo tem sintomas típicos e atípicos. De sintomas típicos, nós vamos ter a queimação retroesternal e a regurgitação amarga. Aquele paciente sente refluir para sua cavidade oral o ácido clorídrico, ele sente aquela regurgitação amarga. Então, sintomas típicos, queimação retroesternal e regurgitação. E os sintomas atípicos, atenção, os sintomas atípicos normalmente são sintomas extraesofágicos. Então eu tenho certeza que se eu te perguntar quais são os sintomas atípicos da doença do refluxo, você vai me dizer um grande tosse. Tosse crônica, diagnóstico diferencial de doença do refluxo. Broncoespasmo é aquele paciente que está dormindo e ele se acorda sufocado. Um episódio noturno de refluxo. Rouquidão, pigarro e dor torácica, fazendo aí também diagnóstico diferencial, né? Faz parte do diagnóstico diferencial a doença do refluxo esôfago gástrico. Agora eu vou te perguntar, como é que a gente faz? Mas me conte, como é que faz o diagnóstico de doença do refluxo? Errou! Não é com endoscopia. O diagnóstico da doença do refluxo não é com endoscopia. O diagnóstico da doença do refluxo é com um teste terapêutico, um teste diagnóstico. Eu vou suprimir aquela produção de ácido clorídrico, eu vou dar um inibidor de bomba de prótons e se ele melhorar dos sintomas, está resolvido. Ele de fato era portador de doença do refluxo, eu consegui diagnosticar e eu já tratei. E eu vou te dizer, voltando para a endoscopia, metade dos pacientes com doença do refluxo tem uma endoscopia completamente normal. Então, a função da endoscopia não é para dar o diagnóstico da doença do refluxo. A função da endoscopia é para excluir complicações e pensar eventualmente em diagnóstico diferencial. Agora, a mim me diga uma coisa. Se o diagnóstico é feito com um teste terapêutico e a endoscopia, que eu achei que era o melhor exame, ele é negativo em 50% dos casos, se eu quiser fazer um exame para poder dar o diagnóstico, qual é? Aí, perfeito. O melhor exame para a gente dar o diagnóstico da doença do refluxo, o exame padrão ouro, é a pH-metria de 24 horas. Ora, eu tenho uma doença em que eu tenho a acidez gástrica chegando no meu esôfago. Nada melhor do que eu documentar aquela acidez gástrica através de uma pH-metria. Agora, vamos lá. Você provavelmente tem doença do refluxo ou conhece alguém perto de você que já teve. Dimas aqui tem doença do refluxo. Eu conheço várias pessoas no meu ciclo social, na minha família, que tem doença do refluxo. Quantas pessoas vocês já viram fazer pH-metria? Provavelmente nenhuma.
Pessoal, a gente não faz a pH-metria de rotina. A pH-metria ela vai estar indicada ali, olha, em pacientes não respondedores ou então em pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Imagina, eu submeter meu paciente a uma cirurgia para a qual ele não tinha doença. Então, eu tenho que ter certeza que ele tem a patologia. E eu digo que a pH-metria é positiva toda vez que o episódio for flagrado um episódio ali com pH menor que 4 de refluxo e se em pelo menos 7% das aferições o pH tiver menor que 4, a gente fecha o diagnóstico da doença do refluxo. Outro exame muito importante, porque pensa aqui comigo. Eu te disse que a doença do refluxo é uma alteração no esfíncter esofagiano inferior. Ora, se eu aferir a pressão naquele esfíncter, eu vou flagrar os relaxamentos transitórios e frequentes e eu também vou conseguir flagrar uma pressão basal diminuída. Então, a manometria é um bom exame também para dar o diagnóstico, as alterações, dinâmicas daquele esfíncter, mas eu também não faço de rotina. Normalmente eu faço na avaliação pré-operatória para pensar no melhor manejo cirúrgico que eu vou indicar para o meu paciente. E o tratamento? O tratamento você já sabe porque eu já dei a deixa quando eu falei de diagnóstico. Está um pouquinho quente, pode esfriar. O tratamento vai ser feito com inibidor de bomba de prótons e medidas não farmacológicas. Dimas, você tem refluxo? Você já me disse antes da aula que tinha, né? Me conte, o que é, quando você foi no médico da família, o que é que o médico da família disse a você para você fazer? Perder peso, você não perdeu, você continua com a cara deste tamanho, tá aqui papudíssimo, você não perdeu peso. Ela disse que você não comesse antes não se alimentasse antes de deitar, 1 hora, olha aí, 1 hora antes. Outra coisa que ela deve ter dito para você, não tome líquido na mesma hora que se alimenta. Disse ou não disse? Perfeito. Ela deve ter dito, Dimas, faz caminhada, suspende café, suspende bebidas gaseificadas, mudança de estilo de vida associado ao inibidor de bomba de prótons. Titi, eu estou fazendo inibidor de bomba de prótons, estou bem direitinho. Perdi peso, melhorei meu hábito de vida, coloquei 2 tijolos em cada cabeceira da cama para levantar e eu continuo com refluxo. Tem nada não. Vamos dobrar a dose e aumentar o tempo de tratamento, porque o meu objetivo é manter o paciente assintomático com a menor dose do inibidor de bomba de prótons. E aí, afinal, estamos na aula de cirurgia. Quando é que eu vou indicar a cirurgia para o meu paciente? A gente não costuma indicar essa cirurgia de rotina. Hoje em dia, com o inibidor de bomba de prótons, essa taxa cirúrgica reduziu bastante. O tratamento clínico costuma ser a principal forma de tratar. Mas sim, há espaço para cirurgia quando o paciente é refratário, quando o controle é insatisfatório, quando ele não quer fazer o tratamento clínico. Ai, que saco, todo dia ter que tomar um remédio. Então, o paciente é muito jovem, aquela cirurgia vai gerar pouca comorbidade para ele e ele não vai precisar tomar o remédio dos 20 aos 100 anos de idade. Esses pacientes pode propor o tratamento operatório. Outra situação, quando eu tenho complicação, o meu paciente tem uma úlcera esofágica, tem uma neoplasia, tem uma estenose ali por causa desse refluxo, aí eu também vou indicar o tratamento cirúrgico. E como é feito o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, ele é feito confeccionando-se uma fundoaplicatura, confeccionando-se uma válvula, reforçando aquela musculatura que foi perdida. Então, eu pego o fundo do estômago, abraço ao redor do esôfago, fazendo o que eu chamo de fundoaplicatura. Essa fundoaplicatura pode ser 360 graus, que é o que eu chamo de fundoaplicatura total, ou fundoaplicatura de Nissen, ou fundoaplicaturas parciais, de Dortal, Linde, Tupé. Pessoal, dando sequência, vamos imaginar uma coisa aqui comigo. Você imagina que você é o esôfago, e você tem um epitélio estratificado, um epitélio escamoso. E aí a vida inteira você está ali recebendo ácido clorídrico. O epitélio escamoso, diferente de um epitélio intestinal, ele não está preparado para receber uma agressão ácida. Mas ele está ali recebendo. O que é uma hora que esse epitélio vai fazer? Ele vai dizer, rapaz, eu vou ter que me transformar. Eu não aguento mais levar essa lapada de ácido clorídrico. Eu preciso me tornar resistente a esta agressão. E aí acontece que o epitélio escamoso do esôfago, ele sofre uma metaplasia. Ele transforma-se num novo tipo de tecido, este sim, resistente à agressão ácida. E que tipo de tecido é esse?
Perfeito. É um tecido intestinal. É um epitélio colunar. É um epitélio colunar especializado com células caliciformes. E aí, quando a gente olha na endoscopia, aquela área de metaplasia de transformação começa a apresentar um aspecto mais salmão. O nome dessa transformação a gente chama de metaplasia de Barrett. A gente diz que o paciente é portador do esôfago de Barrett. Agora, ao mesmo tempo que esse esôfago ele torna-se mais resistente à agressão ácida, ele também torna-se mais suscetível a desenvolver uma neoplasia, o adenocarcinoma, porque aquela metaplasia ela pode degenerar para uma displasia de baixo grau, de alto grau e, finalmente, para um adenocarcinoma de esôfago. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter certeza no meu diagnóstico. Então, o meu paciente, por exemplo, ele tem no diagnóstico inicial ali por uma biópsia uma metaplasia sem displasia. Eu vou fazer uma grande supressão ácida e eu vou repetir a minha endoscopia. Caso aquele diagnóstico esteja confirmado de metaplasia sem displasia, eu só vou repetir minha endoscopia a cada 3 a 5 anos. Agora imagina que aquele tecido já sofreu uma displasia de baixo grau. Aí eu preciso estar mais perto. Eu preciso repetir aquela endoscopia anualmente ou então já fazer algum método ablativo naquele epitélio, naquela mucosa esofagiana. Caso a gente tenha uma displasia de alto grau, é imperativo que eu faça algum método ablativo na mucosa esofágica ou já proceda com esofagectomia distal. E caso o meu paciente já tenha a presença de um adenocarcinoma, aí eu vou partir para o tratamento cirúrgico, tá, do câncer, a esofagectomia. Falando um pouquinho sobre úlcera péptica, que vai ser cobrada nas nossas provas, eu preciso te dizer que a grande relação das úlceras está aqui, ó, com o H. pylori e com os anti-inflamatórios. As úlceras elas podem ser duodenais ou gástricas. E quais são as mais frequentes? Perfeito, são as úlceras duodenais. As úlceras duodenais são mais frequentes e normalmente acometem pacientes mais jovens, diferente da úlcera gástrica, que normalmente acomete pacientes mais idosos. E a presença dessas úlceras, ela pode ter relação tanto com o aumento da produção de ácido clorídrico, quanto, pasmem, com a diminuição da produção do ácido clorídrico. Então, eu posso ter uma úlcera tipo 1 de Johnson, na pequena curvatura, tipo 2 na grande curvatura associada com a úlcera duodenal, a úlcera 3 de Johnson, uma úlcera pré-pilórica, ou a úlcera 4, tipo 4, uma úlcera justacárdica. As úlceras tipo 1 e tipo 4 são úlceras relacionadas a hipo ou normocloridria, enquanto as úlceras tipo 2 e tipo 3 são úlceras associadas a hipercloridria, ao aumento da produção de ácido clorídrico. E a tipo 5, a úlcera tipo 5 é aquela úlcera que ela não segue nenhum desses aí padrões, tá, de localização da úlcera do nosso paciente. E qual é o quadro clínico? O quadro clínico do paciente com úlcera eu sei que é um quadro de dor. Uma dor na região epigástrica, mas elas têm um comportamento um pouco diferente. A gástrica e a duodenal. A úlcera gástrica dói logo após o paciente comer. É óbvio, raciocina. Tu tem uma ferida no estômago. Você comeu, você induziu a produção de ácido clorídrico. Assim que aquele ácido clorídrico é produzido, ele toca no fundo da úlcera. Ai, que dor! A úlcera gástrica, o paciente come e ele sente dor. A úlcera duodenal, ela dói no jejum. Ela dói, o paciente come e a dor melhora. Após algumas horas, ela volta a doer. E tem uma coisa ainda mais interessante. A úlcera duodenal, ela vai doer à noite. Aqui em Pernambuco eu digo que ela dói de noite. A úlcera duodenal, ela dói de noite. Guarda isso para que você não esqueça, porque pode estar presente na nossa prova. E o tratamento cirúrgico, desculpa, da doença ulcerosa. O tratamento cirúrgico da doença ulcerosa, hoje em dia, é muito raro de ser feito. A gente só vai indicar tratamento cirúrgico na intratabilidade e presta atenção ao que eu vou te dizer. Nas provas, o tratamento cirúrgico vai estar indicado nas complicações. Atenção pessoal do SURSE, atenção pessoal do SESPE. A prova de Pernambuco e a prova do SURSE, ela vai falar pra gente do tratamento cirúrgico na complicação. E eu te digo mais, a prova do SURSE, ela adora
cobrar complicação de cirurgia. Então, complicação de cirurgia para doença do refluxo, complicação de cirurgia bariátrica, ela adora esse tipo de pós-operatório com complicação cirúrgica. Fica ligado nisso aí. Voltando para cá, vamos lá. Complicações: sangramento, perfuração e obstrução. Obstrução, ninguém vai cobrar. Atenção, CSPE, o babado tá aqui, viu? Sangramento é a principal complicação. E o que é que ele vai perguntar? A topografia. O sangramento ele acontece na parede posterior do duodeno. A perfuração na parede anterior. O sangramento acontece na parede posterior e tem relação com a artéria gastroduodenal. Como é que eu trato o sangramento? Normalmente com endoscopia. E a perfuração? A perfuração a gente faz a rafia da úlcera, dá ponto e joga um patch de aumento em cima para garantir a nossa sutura. Olha o que eu te disse, SUS gosta de complicação de procedimento cirúrgico. 55 anos, 27 de IMC, fez cirurgia para correção de hérnia de hiato e doença do refluxo. A indicação foram sintomas recorrentes após suspensão de terapia clínica. Ele vai falando aí que a paciente tinha um grau B de Los Angeles, esofagite, grau de esofagite na prova do SUS é sempre presente. Ele diz que o paciente fez a cirurgia aí, ó, há 10 dias e fez uma válvula antirrefluxo tipo Nissen, 360 graus. O paciente está com 10 dias de operado e está com dificuldade para deglutir dieta espessa e sólidos. Tolera dieta líquida e semipastosa. Ela está muito angustiada porque ela não consegue progredir a doença, a dieta. E ele pergunta a conduta. Vamos lá, lembra que eu te disse que quando a gente faz uma válvula 360 graus, o paciente ele pode ter ali uma obstrução. Eu preciso ver o grau da doença na manometria para pensar no melhor tratamento cirúrgico. E aí o que é que aconteceu? Ela operou e está com disfagia. Já sei o que é que eu vou fazer, mas vou botar essa paciente na sala de cirurgia e vou abrir. Claro que não, pessoal. Tenha calma. Isso é normal no pós-operatório dos pacientes que fazem fundoplicatura. Tanto essa disfagia inicial quanto a dificuldade de eructação. O paciente não consegue mais arrotar. Ele tem uma sensação muito grande de desconforto porque ele fica sempre com aqueles gases presos. O que é que eu vou fazer? Solicitar uma manometria para ver a causa da disfagia? Não, ele está com 10 dias de operado, está cheio de edema ainda. Calma. Indicar dilatação pneumática. Faça a dilatação pneumática com 10 dias. Você vai romper todos os seus pontos da fundoplicatura. Fazer uma revisão cirúrgica, não. Volta a dieta para líquida e tenta depois uma nova evolução. Eventualmente faz um corticoide para diminuir o edema. O paciente vai ficar bem. Complicação de cirurgia na prova da SURSE. Isso aqui é o clássico do CSPE. 48 anos, fumante. Dor epigástrica importante e náusea. Endoscopia tem uma úlcera duodenal na parede anterior da primeira porção. A da parede anterior perfura. A da parede posterior sangra. Omeprazol e tratamento do H. pylori. Qual das complicações para este tipo de úlcera é a mais frequente? Sem sombra de dúvidas, a principal complicação da úlcera da parede anterior é a perfuração, da parede posterior é o sangramento. Gabarito, portanto, já que era uma úlcera de parede anterior, alternativa D. A gente se encontra agora na nossa revisão. Espero que vocês tenham aproveitado muito a aula de cirurgia. Ainda tem algumas aulas para acontecer e certamente a gente vai se encontrar na revisão. Um grande abraço a todos.